consultando ou armazenando dados em um banco de dados MySQL externo ao processo. Neste curso, você vai aprender como integrar um processo Visage com uma fonte de dados externa, configurando a virtualização personalizada Visage para obter informação, armazenando-a no modelo de dados do processo ou para enviar informação para armazená-la no banco de dados externo. Um banco possui um processo de solicitação de produtos que começa com o registro da informação do cliente. Depois, o processo continua com a atividade completar solicitação. Deve-se selecionar um fornecedor para integrar os produtos. O banco tem um conjunto de fornecedores que realizam esta tarefa e a informação deles é armazenada no sistema ERP. Por tal motivo, o processo deve usar e apresentar como sua a informação dos fornecedores na atividade completar solicitação. Leve em consideração que um fornecedor pode ser registrado ou atualizado a qualquer momento. Portanto, com a funcionalidade de virtualização personalizada, se desde o processo se usa a informação, esta é obtida ou consultada por demanda desde o banco de dados externo. E se a informação for modificada, é enviada automaticamente ao banco de dados externo. Para obter a informação dos produtos, vamos configurar a virtualização personalizada de Visage usando o método padrão para configurá-la manualmente. Agora, vamos configurar a virtualização personalizada, portanto, vá à vista de módulos e seleção o menu Sistemas. Primeiro devemos criar um novo sistema que represente o sistema real que Visage integrará. Portanto, selecione a opção de Novo Sistema. Uma nova janela é mostrada. Configuremos nela o nome do sistema como Sistema ERP e depois selecionemos a opção Habilitar entidades virtuais e replicação para este sistema. Agora, clicamos no botão OK para criar o sistema ERP. Dentro do sistema ERP criado, selecione Fornecedores e depois selecione a opção Novo Fornecedor para definir a metadata necessária para estabelecer a conexão com o banco de dados externo. Uma nova janela é mostrada. Nela, devemos configurar o nome para o fornecedor de dados e a funcionalidade específica de Visage que vamos utilizar. Damos o nome como SQL-ERP e desmarcamos a opção Habilitar replicação para este fornecedor, ou seja, só a opção Habilitar entidades virtuais para o fornecedor deve estar selecionada. Agora, selecionamos a aba Entidade do fornecedor e biblioteca. Como padrão, Visage pode estabelecer conexão com bases de dados de SQL Server Oracle, mas neste exemplo precisamos conectar-nos a um banco de dados de MySQL. Por isso, devemos desenvolver uma biblioteca de componentes, implementando nela duas interfaces de software que provê Visage. Para este exemplo, o componente que foi desenvolvido, portanto, vamos revisá-lo e entendê-lo. O componente deve conter duas classes no mínimo. Uma destas é a classe que implementa a interface de software chamada iProvider Virtual DA. Em geral, esta classe deve implementar os métodos e a lógica destes para estabelecer e fechar a conexão com os bancos de dados de MySQL. Observe todos os métodos que devem ser implementados. Todos eles estão relacionados com o transporte de dados. Por isso, a classe deve ser referenciada na configuração do fornecedor de dados da virtualização personalizada em Visage Studio. Por último, um dos métodos mais importantes desta classe é OpenConnection. Observe que este método tem implementada a lógica para abrir a conexão com o banco de dados de MySQL, tomando dois parâmetros entregues pela Visage: os valores do servidor, banco de dados, nome de usuário e senha. Depois, com esses valores, estabelece a conexão. Agora voltemos a Visage Studio para configurar esse componente e sua classe de fornecedor de dados. Agora, selecionamos a opção Nova Montagem. Uma nova janela aparece e nela devemos configurar o nome e espaço de nomes de componente. Também devemos clicar no botão Selecionar Montagem para registrar e carregar o arquivo DLL. Cliquemos no botão OK para registrar o componente. Agora, devemos fazer referência à classe do fornecedor de dados do componente registrado, portanto, cliquemos no botão Nova Classe. Uma nova janela aparece. Nela, devemos registrar o nome da classe. Leve em consideração que este nome deve ser idêntico ao nome da classe do componente. Cliquemos no botão OK para registrar a nova classe. Agora, podemos avançar
abramos a aba Opções do fornecedor de desenvolvimento. Agora, cliquemos no botão Metadata e configuremos os metadados de conexão do banco de dados. Leve em consideração que os nomes das propriedades dos metadados devem ser idênticos aos nomes configurados no código do componente, já que na execução Visage tomará esta metadata e a enviará ao componente para estabelecer a conexão. Cliquemos no botão OK para finalizar com a criação do fornecedor de dados. Agora, dentro do fornecedor criado, selecionamos a opção Entidades Virtuais e depois, clicando com o botão direito, selecionamos Nova classe de virtualização. Uma nova janela é visualizada e nela devemos configurar a classe de entidade do componente registrado na criação do fornecedor de dados. Porém, antes de fazer isso, vamos entender o código mais relevante desta classe. A classe de entidade é a responsável por realizar as sentenças SQL específicas sobre o banco de dados. Da mesma forma que na classe do fornecedor de dados, esta entidade também deve implementar uma interface de software específica que é fornecida pela Visage. Observe que esta classe contém vários métodos e cada um executa uma sentença específica para obter ou armazenar dados. Um dos métodos mais importantes é getEntityInstance. Portanto, vamos entender o que esse método faz. Esse método recebe 4 parâmetros: nome da tabela a consultar, um arranjo com os nomes das colunas da tabela para serem usadas na condição da consulta, um arranjo com os valores das colunas na mesma ordem do primeiro arranjo e o último parâmetro, um arranjo com os nomes das colunas a serem selecionadas na consulta. O código implementados pega esses parâmetros e dinamicamente cria uma sentença select retornando o resultado em um dataset. Leve em consideração que se deve implementar a lógica de todos os métodos, portanto, você poderia implementar o gerenciamento dos dados que deseja. Leve em consideração também que, dependendo do gerenciamento dos atributos do processo, Visage tomará dinamicamente os nomes e os valores e invocará um destes métodos. Agora voltemos ao Visage Studio e configuremos esta classe. Selecionemos a montagem configurada previamente. Agora, cliquemos no botão Nova Classe para, desta forma, registrar a classe revisada. Registre o nome da classe como CMySQLEntity. Agora, selecionemos a classe criada e depois selecionemos a opção Adicionar entidade à virtualização. Uma nova janela é visualizada e nela devemos mapear manualmente a entidade Visage com a tabela externa e depois configurar o atributo utilizado para identificar cada registro como único, a entidade fornecedor, produto com a tabela de fornecedores. Depois, selecionamos número de identificação como a chave de negócio. Um tempo de cachê pode ser configurado para especificar por quanto tempo a informação será válida no processo. Quando o tempo for cumprido e a informação for usada, Visage sincronizará de novo esta informação. Quando o tempo for zero, cada vez que a informação seja utilizada, será sincronizada. Agora, clicamos no botão OK para adicionar a entidade fornecedor-produto. Aqui, Visage visualiza os atributos da entidade e suas colunas correspondentes na tabela externa. Cliquemos com o botão direito sobre a entidade fornecedor-produto e selecionamos Adicionar atributo à virtualização para mapear o atributo com a coluna correspondente da tabela externa. Para este exemplo, o atributo nome tem que ser relacionado com a coluna nome e companhia da tabela externa. Portanto, vamos configurá-lo. Leve em consideração que devemos fazer este mapeamento para cada atributo que queremos sincronizar com a tabela externa. Portanto, podem existir atributos não virtualizados em uma entidade virtualizada. Isto significa que Visage manterá os valores do atributo não virtualizado somente para o processo. Para identificar quais são os atributos não virtualizados, tente adicionar um novo atributo à virtualização e no conjunto aparecerão somente os atributos da entidade que ainda não foram virtualizados. Para este exemplo, não estamos sincronizando o atributo e-mail. Isto significa que os valores registrados para o e-mail dos fornecedores só existirão para os processos de solicitação de produtos. Até aqui, a configuração necessária para integrar um processo Visage
com uma fonte de dados externa configurando uma virtualização personalizada de Visage. Obrigado pelo seu interesse em Visage, a solução preferida pelos especialistas em BPM.